Olá! O CovaCast essa semana traz uma questão diferente. Tradicionalmente a gente vem aqui tratar de questões de natureza educacional, do ensino superior, da educação básica, das instituições beneficentes de assistência social, questões associadas a esse segmento de mercado, no caso da educação ou do próprio terceiro setor, mas hoje eu apresento uma situação diferente, que pode parecer estranha e curiosa para muita gente, que é a possibilidade das dioceses de Brasil afora, ou seja, da Igreja Católica na sua estruturação interna, organização e sedimentação dentro do território brasileiro, serem capazes de contratar planos de saúde de natureza empresarial coletiva e atrair para dentro desse plano o seu próprio clero. A rigor, quando a gente olha e se depara com esse questionamento, a questão que vem é por que não? Por que as dioceses, a Igreja Católica, na sua formatação enquanto tal, não poderia contratar planos de saúde de natureza empresarial coletiva e atrair para dentro desses planos o seu próprio clero? Desde 2009, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, estabeleceu na Resolução 195 que para você aderir a um plano de natureza empresarial é necessário que exista ou um vínculo trabalhista ou um vínculo estatutário. E definitivamente não é esse o tipo de vínculo que existe entre as dioceses e seu clero, ou as províncias e os freios de uma forma geral. A relação que se estabelece dentro dessa dinâmica é eminentemente religiosa, é vocacional. Isso, inclusive, já foi definido de longa data pelo Tribunal Superior do Trabalho, num voto brilhante do ministro Ives Gandra Martins Júnior, em que se estabeleceu que esse vínculo ele tem natureza sui generis e ele tem validade enquanto tal dentro de uma estrutura hierárquica estabelecida pela Igreja no Brasil. No caso, pela Igreja, de uma forma geral, podem ser outras instituições de natureza religiosa, de outros segmentos religiosos. Em 2009, diante dessa circunstância apresentada pela ANS, e aí em 2016 nós entramos com uma ação judicial, justamente buscando o privilégio da legislação sobre aquilo, e da Constituição, é claro, sobre aquilo que a ANS estabeleceu como limitador em relação à Igreja Católica no Brasil. Ali nós dissemos o seguinte: primeiro, que a resolução ela não pode se sobrepor sobre a legislação e que há uma lacuna evidente na legislação no sentido de garantir a igualdade de acesso aos planos de saúde por parte das instituições religiosas. E aí nós temos a própria lei relacionada aos planos de saúde, o Código de Defesa do Consumidor. E mais especificamente, aí já em 2016, nós temos o Acordo Brasil-Santa Sé, que não só garante a igualdade de tratamento à Igreja Católica no Brasil, como reconhece sua estrutura e organização interna na forma estabelecida pelo Código Canônico, desde que não haja incompatibilidade com a legislação nacional. E de fato não há nenhuma incompatibilidade nessa natureza e diante da resolução e de toda a legislação que trata dos planos de saúde de natureza empresarial coletiva. Nessa ação, nós pedíamos a garantia de reconhecimento desse vínculo e a garantia de que fosse autorizado que os planos de saúde, sem serem multados, é claro, pudessem acolher as instituições de natureza católica em seus contratos de plano empresarial. Recentemente, como eu disse, na semana passada, mais precisamente, nós tivemos uma decisão muito importante e o Tribunal Regional da Primeira Região julgou em definitivo, uma ação que foi proposta em 2016, ou seja, 9 anos atrás, julgou finalmente essa nossa demanda, garantindo, privilegiando o Acordo Brasil-Santa Sé, privilegiando a legislação e privilegiando a Constituição, é claro, sobre a resolução imposta e os limites impostos pela ANS, garantindo a todas as dioceses do Brasil, ou melhor, nesse caso é uma ação interpartes, mas isso aí serve como um precedente muito importante para as demais dioceses do Brasil afora, que possam contratar, e aí uma segurança para as agências, para os planos de saúde, para as operadoras de plano de saúde, que possam contratar planos de natureza empresarial e trazer para dentro desse plano o clero de maneira segura, promovendo saúde e uma certa segurança a todo o clero. Ficamos muito felizes com essa decisão, é claro, não apenas enquanto advogados, mas como católicos, e acima de tudo, ficamos muito felizes em poder contribuir um pouco mais com a estrutura da Igreja Católica no Brasil.